olha só, pessoal, que coisa importante. Hoje, dia 5 de fevereiro, dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, declaro oficialmente que o PIB, esse indicador aí que supostamente mede o crescimento da economia, não serve para absolutamente nada, é um número completamente mentiroso. Tudo bem, eu já sabia disso, você também já sabia disso, mas com as recentes falas aqui do senhor Márcio Postman, né, que é o presidente do IBGE, né, aquele cuja a repercussão de seus atos anteriores é bastante questionável, né, ele disse o seguinte, que o IBGE está estudando aí a metodologia usada para chegar ao número do PIB, ao indicador do PIB ali, e eles estão pensando em remodelar isso para atualizar a metodologia e capturar transformações da economia, né? Não preciso nem traduzir o que ele está dizendo aqui. Vão torturar os números para apresentar algum grau de crescimento econômico para a economia do Lula nesse ano de 2024, que, ao que tudo indica, vai ser bastante difícil, vai ser um grande desafio para todos, né? Então vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, hoje mesmo, dia 5, né, de fevereiro, o Márcio Postman, e volto a dizer, presidente do IBGE colocado lá pelo Lula, ele deu uma entrevista para o site Correio Brasiliense e deu a entender que realmente ele e sua equipe, é claro, vão avaliar uma remodelagem aí do cálculo para se chegar no PIB, né, a metodologia do Produto Interno Bruto, o PIB aqui, com novos padrões para a coleta de dados aí, e essa nova fórmula vai ser apresentada esse ano, ao que tudo indica. Claro que vai ser apresentada em 2024, senão o governo não vai conseguir entregar crescimento econômico esse ano ainda, e ele precisa, a todo custo, manter uma ilusão, pelo menos, de uma economia pujante, uma economia crescente, uma economia forte, né? É claro que nenhum número consegue maquiar a realidade que nossos olhos mostram, que o nosso bolso sente, é verdade, mas para fazer propaganda e para colocar na grande mídia aquelas manchetes, aquelas chamadas ali, fazer aqueles videozinhos do governo e tudo mais, isso serve bastante para os interesses do Lula, sem dúvidas, né? Se não servisse, o pessoal não se esforçaria tanto para maquiar esses números aí, né? Então, de acordo com o Postman aí, essa atualização, nas palavras dele, a atualização, eu digo que é uma modificação completa na metodologia, né? Mas essa atualização vai servir para mensurar as transformações econômicas vividas pela economia mundial. Isso aqui é algo extremamente vago, né? Qual é o sentido, o que está sendo colocado nessa história aqui? O que a economia mundial está mudando aí, sei lá, de 5 anos para cá, para ser tão relevante mudar a metodologia do PIB? Faça-me um favor, né? Mas olha só o que ele falou. Não é algo que emerge de uma visão específica. Tá bom que não é a ideologia do PT que está mudando isso aqui não, né? Claro que não nasce de uma visão específica. Tá bom, me engana, tá, o senhor Postman? Isso aqui é discutido em congressos, estatísticas internacionais, no interior dos institutos nacionais de estatística, uma grande preocupação em atualizar a capacidade metodológica de capturar as transformações que estão em curso na economia mundial. Veja que ele não falou absolutamente nada com esse discurso dele aqui. Falou e não saiu do lugar, não deu nenhum dado concreto, nenhuma modificação aí que vale a pena ser discutida com seriedade, né? Mas olha só, toda vez que há um avanço metodológico, diz o presidente do IBGE, percebe-se que há partes que compõem o valor agregado da atividade econômica que não havia sido capturada. Então, os PIBs terminam atualizando a forma de medida, sendo atualizada à medida que se consegue, de forma padronizada no mundo, algo que antes não se tinha condição de medir. Continua muito vago, com certeza, né? E é essas partes que compõem o valor agregado da atividade econômica. Que partes são essas, hein? Qual é o ponto aqui realmente que vai ser considerado pelo IBGE para compor o dado do PIB com mais peso? Seria a atividade econômica do Estado? Seria investimentos estatais? O PAC, né? O governo vai despejar toneladas de dinheiro no PAC aí para abrir um monte de canteiros de obra Brasil afora, obras que não vão levar a lugar nenhum, como nenhum PAC leva, a gente sabe disso muito bem de exemplos anteriores, mas que vão servir para maquiar os números, mascarar os resultados, sem dúvida, né? Deu certo na China, por que não daria certo aqui no Brasil do Lula, né? E ele disse o seguinte, então, né? De acordo com o Postman, essa metodologia serve aí
para reconhecer algumas atividades novas, a economia digital e tudo mais, mas tem lacunas que precisam ser preenchidas de acordo com o Márcio Postman, né? Olha só o que ele falou. Fizemos recentemente uma pesquisa inédita sobre os trabalhadores de plataformas. Não se sabia precisamente quantos trabalhadores estariam nessa atividade no Brasil, e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio capturou isso. Mas ainda não medimos, por exemplo, os trabalhadores de redes sociais monetizados, quantos youtubers, por exemplo, existem, né? Olha aí, até eu vou entrar no cálculo do PIB aí do senhor Márcio Postman, né? Olha que coisa. Veja que, se você considerar isso aí, quanto que o youtuber ganha, quanto que o entregador de plataforma ganha, quanto que isso aí vai representar dos 10 trilhões de reais do PIB de 2023, por exemplo, né? Claro que não é esse o fator principal que vai ser reconsiderado nessa mudança aí que o IBGE provavelmente vai fazer ainda esse ano. É claro que não é esse o ponto, que não é esse o interesse do senhor Márcio Postman, né? Isso aí é uma ninharia, é um cisco dentro do valor total. O grande ponto, com certeza, é o papel do Estado como motor da economia e como o grande agregador dentro do PIB, dentro daquele número consolidado. Obras públicas, contratação de novos funcionários, eu já falei isso aqui no canal também, o tanto de novos funcionários que foram contratados aí pelo governo federal nesse primeiro ano do governo Lula. Tudo isso vai ser considerado como crescimento da economia. A economia não está crescendo absolutamente nada, é óbvio, né? Já fiz vídeo hoje aqui, inclusive, no canal, né? No dia que você está assistindo esse vídeo aqui, já fiz vídeo falando sobre como a economia está dando sinais de piora, mas ainda assim o PIB consegue enganar muito bem por conta desses fatores e vai enganar ainda mais com base nessa nova metodologia aí. Ah, mas quem me garante que a metodologia vai ser para favorecer o governo, né? Vamos lá, o cara foi colocado ali pelo Lula, né? Qual é o histórico do Márcio Postman, então, para a gente comparar? Esse cara já teve aí, já fez parte no passado, né? Tanto do governo Lula quanto do governo Bolsonaro, ali integrando o IPEA, né? Na verdade, aí, ele foi presidente do IPEA entre 2007 e 2012, ou seja, entre o segundo governo Lula, aliás, e o primeiro governo da Dilma Rousseff. Então, realmente, ele teve um papel preponderante naquela época na maquiagem de dados, a gente sabe disso muito bem, né? Ele é, inclusive, aqui integrante daquela ala esquerdista do PT, aquele pessoal da foice e do martelo, né? E ele foi acusado de interferir diretamente na linha de atuação e nos dados divulgados pelo IPEA, que é um Instituto de Pesquisas Especiais Aplicadas, né, enquanto ele esteve à frente desse órgão lá entre 2007 e 2012. Né? Então, ele disse o seguinte, ele atribuiu aí essas desconfianças a um preconceito de classe, né? É porque eu sou de esquerda e tudo mais, e falou o seguinte, que só houve manipulação de dados no Brasil durante a ditadura militar, né? Engraçado que lá na época a inflação era calculada pela Fundação Getúlio Vargas, que é uma instituição privada. Obviamente a gente sabe que ela acaba sendo tem interferências do Estado e tudo mais, mas a verdade é que o índice de inflação da Fundação Getúlio Vargas eu considero muito mais confiável do que qualquer índice estatal. Inclusive eu sempre uso lá o índice, o IGPM, que é feito pelo pessoal do Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas, para comparar com os números estatais, para mostrar o quanto a economia está piorando de acordo com esses dados aqui. É muito melhor, né? Então, o que ele falou, inclusive, a esse respeito, né? Sobre o IBGE aqui no caso, né? A instituição, o IBGE, teve presidentes vinculados ao mercado financeiro, neoliberais e de extrema direita. Olha o tanto que o cara é ideológico, né? Só pelo jeito de falar, só pela terminologia, né? Mas nunca teve questionamentos dessa natureza. Jamais pensaria em algo como manipulação e censura, né? Tá bom então, minha amiga, é claro que não teria, né? Isso aí, obviamente, né? No entanto, entendo também que há um preconceito de classe que vem de determinados segmentos, porque sou o primeiro presidente da instituição que é um economista do trabalho, né? Economista do trabalho. E aí você para pensar, quem que se classificaria, que economista se classificaria dessa forma? Economista do trabalho, né? E aí vem o grande o ponto, né? A grande nota do currículo do senhor Márcio Postman, que vale a pena destacar, e que ainda que eu não tivesse falado nada do que eu falei aqui hoje, seria suficiente para a gente carimbar o nome dele ali como sendo um cara completamente incompetente do ponto de vista econômico e que não serve absolutamente para estar à frente de órgãos que vão criar os dados oficiais, os números oficiais do governo. É o seguinte,
o economista Márcio Postman foi graduado, ou seja, ele fez a sua faculdade na Unicamp, sim, na Universidade de Campinas, a famosa Unicamp, da qual aí saíram os piores nomes da economia do Brasil, a ponto do saudoso Roberto Campos afirmar o seguinte, né, a respeito desses graduados pela Unicamp, né? Ou o Brasil acaba com os economistas da Unicamp, ou os economistas da Unicamp acabam com o Brasil, uma grande verdade, ao que tudo indica, e que vai ser ainda mais reforçada com o senhor Roberto Postman aqui fazendo toda a sua manipulação de dados à frente do IBGE. Realmente uma coisa assim impressionante, né? Mas das palavras dele aqui, eles vão fazer tudo aí de uma maneira padronizada do ponto de vista internacional, não vai ter nada aí de ideológico, não vai ter puxada de sardinha para o lado do PT, né? Claro que não vai ter. Por que será que o Lula colocou esse indivíduo lá no IBGE? Com qual finalidade, né? Eu já desconfio aí há algum tempo, e eu coloquei isso para vocês, inclusive, né? Dos números apresentados a respeito da inflação, bateu tão na trave, ficou tão dentro ali do limite, que parece uma coisa maceteada, uma coisa manipulada, né? E aquele crescimento nos últimos trimestres de 0,01, 0,1% do PIB, que é praticamente nada, para mim, torceram o suficiente para chegar num resultado positivo e não representar uma recessão técnica, que era um problema que estava sendo previsto ali. Agora, com os dados do PIB, então, meu amigo, a farra vai ser completa. Mas o que você achou desse cenário, desse caso aí? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.